diga para ele: que bom que você está feliz. Que bom que você está feliz. Isso, pegue na mão dele, aperta ele, dá um beijinho nele, sente o cheiro dele. Glória a Deus. De pés ainda como estão. Quantos trouxeram a Bíblia nessa tarde? Deixa eu ver. Levante ela para cima assim. Maravilha. Abra a sua Bíblia comigo, sem perca de tempo, na Epístola de São Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Epístola de São Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. O som está perfeito. Se deixar assim, eu vou dar um beijo. Cadê o sonoplasta? Onde? Where are you? God bless you. Entendeu? Não fala inglês, né? Eu disse: Deus te abençoe. Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. E onde é que você está procurando, irmão? Na Bíblia mesmo? Tem certeza? Pastor Pedro, um dia eu estava pregando numa igrejinha lá no interior do nosso estado. Eu disse assim: vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. Rapaz, eu olhei para o ciclo de oração, tem uma irmãzinha, ela começou em Gênesis, chegou no Apocalipse e deu uma jaré. Não achou, botou a Bíblia de lado e pegou a harpa. Os livros pequenos da Bíblia são difíceis de achar. Eita, e o vento está soprando. Glória a Deus. Tito 2 e 11. Cadê o fundo musical? Esse tecladista, eu vou ter que dar um beijo nele, ou emaranhar o cabelo dele. Ele fica com aqueles monte de botãozinho ali, ó. Tem que ter curso para mexer naqueles botões ali. Meia hora nos botões e 2 minutos apertando os dedinhos dele naquele teclado ali. Aí eu fui falar aqui, o vento tirou da página. Achei. Está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém, amados? Amém. Quem pode repetir comigo essa leitura? Eu conto até 3. 1, 2, 3. Se fosse uma missa, estava certinho, irmão. Parece que tu rezou aí. Vamos falar em uma só voz. 1, 2, 3. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Só quem foi alcançado pela graça, coloque a Bíblia na cadeira, pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado, aperte a mão dele com carinho até ele falar ai. Isso. Crente pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Eu não gosto muito de pregar no ambiente fora da igreja, porque o povo fica muito disperso. Estou vendo gente comendo pipoca, cachorro quente, tomando guaraná, chimarrão. Estou vendo namorados abraçarem as namoradas, gente se beijando, e a maioria do povo se escondendo do sol. Assim é difícil adorar a Deus. Mas nós vamos lutar aqui para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu gostaria que você me ajudasse policiando. Se houver do seu lado o irmão mascando chiclete, pisa no dedão do pé dele, irmão. O que está andando aí, fala para ele: irmão, pare por um momentinho agora para ouvirmos a palavra de Deus. Isso. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, uma vez mais nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que operou ontem à noite, com certeza operou hoje pela manhã, venha operar nesta tarde. Estamos aqui, Senhor, debaixo do céu aberto. Não há um teto para nos separar de Ti. Então, seria mais fácil Te adorarmos aqui e o Senhor nos ouvir do que estando dentro de um lugar fechado. Em contrapartida, os demônios também têm mais facilidade. E então eu quero lhe pedir autoridade sobre os demônios e ordenar que todos eles batam em retirada deste estabelecimento. E eu gostaria que o Senhor enviasse no céu os mesmos anjos que estiveram conosco, para que cercassem esta multidão e fizessem uma muralha de fogo ao nosso redor, para que nenhum mal se atravesse o nosso caminho e o Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco.
Esparrame brasas de fogo entre nós. Renova os crentes batizados com o Espírito Santo. Renova a esperança da salvação. E salve aqueles que ainda não foram alcançados. E usa, meu Pai, nesta tarde, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. Glória a Deus. Um pouquinho mais baixinho só. Queridos irmãos, eu tenho uma pergunta a fazer antes de pregar. Quantas pessoas existem entre nós aqui que ainda não são evangélicas, que ainda não são crentes? Levante a mão para eu ver. Se você está sentado, fique de pé para eu te ver, só para eu saber quantas pessoas nós temos. Os familiares desses que estão internados aqui, fique aqui. Quem ainda não é evangélico, fique de pé. Fique de pé. Os que já estão de pé, façam assim com a mão, deixa eu lhe conhecer. Que bom que você veio. Muito obrigado pela sua visita, viu? Tome o seu assento. Hoje você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na vida. E aqueles que não trouxeram lenço, não se acostumaram com o ambiente de ontem, prepare a ponta da gravata, a manga da camisa. Nós vamos chorar bastante hoje aqui, ok? Então, antes de eu pregar, olhe nos olhos da pessoa do seu lado. Diga para ele, abre o olho e deixa eu olhar dos seus olhos. Olha. Isso, diga para ele, se você não chorar até o final desta reunião, eu enfio o dedo dentro dos seus olhos. No nome de Jesus ainda. Amém? Glória a Deus. Então preste atenção. Eu quero voltar aqui a esta região um dia para um culto de avivamento, viu, pastor Pedro? Se um dia o senhor tiver coragem de me convidar, eu quero vir para uma reunião só de fogo. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, revelação. Quero ver o povo do Rio Grande do Sul ver a tampa da chaleira voar para cima. Amém? Só que ontem à noite Deus falou conosco profundamente. Quantos estavam ontem à noite na reunião? Foi tremendo, não foi? Teve gente que não conseguiu dormir à noite, pastor, porque o Espírito de Deus os tocou. Nesta tarde não vai ser diferente. Ouça a voz desse pregador. Eu prego desde os 14 anos. E desde que era menino, eu me recordo dos cultos onde aprendi a pregar, chamados culto ao ar livre. Quantos aqui um dia na vida participaram de um culto ao ar livre? Deixa eu ver. Quase todo mundo. Mais baixinho um pouquinho, querido. E eu me lembro que quando eu ia para o culto ao ar livre, no começo da minha fé, eu tinha os meus heróis. Eram aquelas pessoas em que eu me espelhava, porque eu sempre gostei de mensagens. E tinha algumas pessoas que tinham uma graça, uma gana para pregar tão forte. Eu nunca vou me esquecer do irmão Olaide. O Olaide era um presbítero da minha igreja, desse tamanhozinho assim, bem pequenino. Daqueles assim que você olha para ele e você fala, meu Deus, pode vir alguma coisa boa do homem tão pequenino? Aí depois você descobre que o cidadão, quanto mais baixinho é, mais afoito ele é. Se você, irmão, não mexe com baixinho, todo baixinho é invocado, irmão. É uma bênção do céu, né? Não é verdade, Antônio? Está aqui o pastor Marco para provar para você que todo baixinho é invocado. E eu gostava de ouvir o irmão Laíde pregar, porque ele tinha uma graça muito grande. E o texto áureo da pregação dele era Tito 2:11. Eu me recordo ele com aquela voz pequenina, não tinha muita extensão de voz. O seu pulmão não era privilegiado como o pulmão de muitos pregadores que tem uma voz de barítono. Na realidade, a voz dele parecia uma taquara rachada. Mas quando ele pegava para falar, ele dizia com muita propriedade: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quantas vezes eu não saio dali com meu ouvido ainda ouvindo o retinir da voz daquele pregador. E eu comecei a entender que ninguém é salvo pela beleza que tem, ninguém é salvo pela riqueza que possui, ninguém é salvo porque pertence a uma família cristã, ou porque o padre jogou água benta na testa dele, ou porque o pastor estendeu a mão sobre a cabeça dele. Não, ninguém é salvo por mérito humano. Os homens são salvos porque a graça de Deus se manifestou. E a palavra graça, ela significa favor imerecido. Ou seja, eu e você, amigo, que estamos aqui reunidos, pertencíamos a um partido da sigla PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. Caminhávamos pelas ruas da cidade e ninguém dava atenção para mim nem para ti.
A sua mãe não acreditava em você, a sociedade não acreditava em você. Aliás, você olhava para o espelho e ao invés de sentir orgulho, tinha vergonha de você mesmo. E caminhando pela rua, condenado ao fracasso, um futuro morador das regiões infernais do inferno, de repente você encontrou no meio da caminhada na vida, numa dessas esquinas da nossa história, o Senhor Jesus. E Jesus olhou para a sua cara, e ninguém ia com a sua cara, mas Ele foi com a sua cara. Ele olhou para ti, viu você acabrunhado, entristecido, viu que você tinha uma cara feia, parecendo que tinha acabado de comer jiló antes de acordar. Olhou para você e viu que você não tinha beleza física nenhuma, e Ele olhou para você e Ele acreditou em ti. Enquanto ninguém acreditava em você, Ele acreditou. Então Jesus te elegeu com apenas um voto, o voto do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Quantos aqui foram banhados com o sangue de Jesus? Levante a mão para cima e dê um glória a Deus. Venha. Pois bem, nesta noite eu vou tentar explicar para vocês, ou melhor, nesta tarde, o que é graça. Pergunte para o irmão do seu lado, diga para ele, o que é graça? Não, fala um pouquinho. Os gaúchos me deixam irado só nessa hora. Na hora de cantar, gritam, pulam, falam que são bravos e machos. E na hora que eu peço para falar, fala com a voz de gatinho mimado. Você não pode falar com voz de gatinho, mas tem que falar com voz de leão. Porque afinal de contas, todos os que estão aqui são descendentes do leão da tribo de Judá, amém? Então só quem é descendente do leão da tribo de Judá, olha para a pessoa do seu lado, faz cara de leão para ela e pergunta para ela, o que é graça? De novo, o que é graça? Olha para cá que eu vou tentar te explicar o que é graça. A graça não é um sentimento. A graça não é uma coisa. A graça é uma pessoa. Uma pessoa linda e majestosa. A graça é a encarnação do amor de Deus dentro do corpo de uma figura humana que, mesmo tendo sido homem, era Deus. O nome dele, recebido na terra, Jesus de Nazaré. O nome dele na eternidade, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é a graça de Deus. E quantas vezes eu não li este versículo e preguei em culto ao ar livre, até que eu falei, Deus, eu queria uma revelação maior, mais profunda acerca da sua graça, para explicar aos homens que vão me ouvir enquanto eu aqui viver. E o Senhor me deu a seguinte revelação. Eu procurei saber por que é que Deus permitiu na Bíblia Sagrada um livro de 66 livros, com livros gigantescos como é o livro de Salmos, e tendo nestes mesmos livros grandes um livro tão pequenino como a carta de Paulo a Tito. Porque um livro com apenas 2 páginas na minha Bíblia ocupa um lugar tão especial na Bíblia Sagrada. E então Deus me deu a revelação que eu vou passar para você. A epístola de São Paulo a Tito foi escrita em uma época difícil, em uma época em que um jovem pastor de 17 anos de idade, chamado Tito, que cresceu em um mundo conturbado e vivia em uma época em que não tínhamos muitas igrejas alicerçadas, e para ser pastor não bastava ter o apoio de alguém, precisava ter uma chamada de fato divina. Na época de Tito, só era pastor aquele que queria renunciar à vida, somente aquele que não tinha vergonha de ser humilhado em praça pública. Ninguém era pastor na época de Tito para ter um carro novo, para ter uma casa nova, para ter um emprego bom, para ter estabilidade financeira. Não, naquela época só era aquele que era chamado pelo Espírito de Deus. Agora imagine você viver em uma época em que as igrejas eram pequeninas, em que as igrejas tinham 100, 50, 70 membros, e mais ainda, não tinham sustento para dar ao seu pastor, e mais ainda, o pastor não tinha a Bíblia na mão para poder pregar. Na época de Tito, a Bíblia sequer havia sido montada ainda, e muitos livros ainda não haviam sido escritos. Amados, o pregador da época tinha uma dificuldade grande. Ele não podia usar muito o Velho Testamento, porque havia uma divergência entre os judeus e os cristãos. E os judeus então liam o Velho Testamento. Então os cristãos tinham que ter um outro tipo de leitura, um outro tipo de revelação. Agora imagine vocês, um jovem pastor de 17 anos diante de uma igreja para pregar. Pregar o quê? Se ele não tinha Bíblia para ler. Então ele dependia única e exclusivamente da revelação do Espírito de Deus. Ele era dependente do Espírito de Deus. Antes de subir a um púlpito, ficava 1, 2, 3 horas de joelho dizendo: Deus, fala para mim o que o Senhor quer que o seu povo ouça.
E cada vez que ele subia no púlpito para pregar, saía da sua boca revelações profundas que faziam com que os seres humanos se curvassem diante de Cristo, que faziam com que demônios batessem em retirada e que faziam com que pessoas fossem curadas instantaneamente. Cá para nós, amados, oxalá voltássemos no tempo. Oxalá que os homens da nossa época que estamos agora vivendo não dependessem tanto de teologias para poder pregar. Oxalá que os homens desta hora final não dependessem de uma escala humana para poder ser um grande homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: ninguém é consagrado para ser, só é consagrado quem já é. O homem não pode consagrar pastor. Quem consagra pastor é só o Senhor dos Exércitos. Quem pode confirmar a consagração é o homem, mas quem consagra é Deus. E nesta noite, nesta tarde, Deus me manda dizer que no meio desta multidão Ele vai começar a levantar um novo exército. Vai levantar homens e mulheres que até ontem ninguém dava nada por eles, e depois da reunião desta tarde vão ser tão poderosos que quando caminharem pelas ruas, paralíticos não ficarão mais sentados em cadeiras de rodas, cegos não mais ficarão cegos, porque quando olharem para você, ouvirem o eco da sua voz, ou sentirem o toque da sua mão, receberão a cura e o milagre. Quem acredita nisso, jogue as tuas mãos para cima e dê glória ao nome do Senhor. Mas vamos caminhar. Diz a história que Tito estava pregando sem o apoio da Bíblia, pastor Pedro. E enquanto ele está pregando, ele depende única e exclusivamente de uma revelação de Deus. E então a história diz, não a Bíblia, mas a história secular judaica, diz que quando Tito estava pregando, ele lançou uma palavra assim: amados. Era um dia de ceia. Nós estamos aqui reunidos para, em memória do nosso Salvador, glorificarmos o nome dele, porque ele morreu na cruz por nós. Estamos aqui para nos lembrarmos da morte de Cristo, que nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi morar no céu. E enquanto ele estava dizendo isso, eu imagino a alegria dos novos crentes. Eu imagino a alegria daqueles cristãos que eram recém-convertidos. Estando ele a pregar, a história diz que de repente ele lançou uma palavra revelada. Ele lançou uma palavra que ele não pensou para dizer, mas uma palavra que o próprio Espírito pegou a língua dele e fez ele falar. E ele disse assim: e este Cristo que nasceu de Maria, ele é Deus desde a eternidade. Tudo que foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda antes que houvesse dia ele era, e depois dele Deus nenhum houve. Aleluia. E eu imagino a alegria do povo ouvindo aquilo, mas ele não havia estudado isso. De repente levanta no meio da multidão um crente daqueles de meia pataca, um daqueles que pensam que são convertidos, mas não são, um daqueles que se aproximam da igreja apenas por aquilo que a igreja tem para oferecer. Estamos em milagres, também não podemos acreditar no nosso Cristo, porque o nosso Cristo é um milagre. A ciência pode até fazer bebê de proveta. A ciência tenta clonar seres humanos. A ciência pode até fazer bebês dentro de incubadeira. Mas fazer uma criança que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, só Deus pode criar isto. Jesus não era um homem comum, ele era Deus e era homem. Diga comigo, ele era Deus, mas também era homem. Como se explica isso? Só milagre. E milagre é uma coisa inexplicável. Eu não quero explicação para milagre, eu quero receber o meu milagre nessa tarde. E quem quer receber o seu milagre, dê um glória a Deus. Amados, eu imagino Tito olhando para aquele cabra ruim. Ainda bem que aqui no Rio Grande do Sul não tem nenhum crente igual aquele, viu, pastor? Só tinha na igreja de Tito e lá na minha. O crente ruim é daqueles crentes que nem para ficar endemoniado presta. É verdade, o diabo nem entra dentro dele, é ele que entra dentro do diabo e endemonia o diabo. Coisa ruim, seja queimado em nome de Jesus. Aleluia. Mas está lá o nosso irmãozinho Tito agora. Imagine você, um pregador, ser interpelado no meio da mensagem e não saber responder. Quer deixar um pregador morto, irmão? É ele está pregando e você ficar olhando para ele com o olho seco igual o olho de coruja. Quer destruir um pregador? É você ficar olhando para ele assim, ó, mascando chiclete, braço cruzado, olhando para ele e dizendo assim: e aí, pregador, vamos ver se você é bom mesmo. Só existe um bom dentro da igreja, e não é o pregador, é o Deus do pregador. Aleluia. Eu imagino que Tito olhou para ele cordialmente como um jovem pastor
Ele não tinha Bíblia para procurar subsídio, não tinha livros teológicos. Então ele olha para aquele homem e diz assim: querido, hoje eu não tenho resposta, mas me dê um tempo. Eu vou procurar saber com quem sabe, e em breve eu vou lhe dizer essa história de Jesus ser homem e ser Deus. Tito termina o culto. Imagine você, a igreja dividida em duas partes. Aqueles que gostavam dele chegando aí dizendo: pastor Tito, não dá atenção para aquele crente mundano, carnal, miserável, não. Dá atenção para ele, não. Nós gostamos de ouvir o senhor pregar. E Tito com aquele sorriso amarelo dizendo: obrigado, irmão. Aí de repente chegou e falou: pastor, que história é essa? Eu venho para a sua igreja, o senhor não entende nada do que o senhor está pregando? Eu vou sair daqui e vou para outra igreja. E Tito dizendo: pelo amor de Deus, espera um pouquinho. Quando termina a reunião, fecha-se a porta da igreja. As famílias vão embora para casa. Lá vai o pastor Tito, solteiro, 17 anos de idade, vencido, triste, o pergaminho debaixo do braço, o restinho que ele tinha no Velho Testamento. Vai pelas ruas da cidade chutando pedra e desanimado, dizendo assim: eu não vou ser mais pregador, eu vou vender pipoca que eu ganho mais, vou fazer tenda, eu vou cuidar de carro em praça, eu vou trabalhar na quitanda do São Manuel. Não dá, como é que eu, um pregador, vou pregar uma coisa que eu não sei o que estou pregando? E nesse momento, no momento difícil, naquele momento em que tudo parece estar perdido para nós, só existe uma pessoa que nos entende. E não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso esposo ou a nossa esposa, nem os nossos filhos. É aquele que nos criou. E aí imagino que nesse momento, ele carregando a sua pesada cruz agora nos ombros, se aproxima dele quem? O Cirineu de Deus, o Espírito Santo. Vem do lado dele, pega no braseiro. Não desanima não. Não desanima, porque Deus vai te ajudar a passar por esta hora. Tito, por que é que você não pede ajuda? O Espírito Santo fala no ouvido dele: manda uma carta para o seu pai na fé. Paulo entende esses milagres. Paulo vai te ensinar. O rosto de Tito brilha. Tito pega uma caneta, pega um papel, uma pena, pega o nanquim, começa a escrever uma carta. E na carta ele diz assim: papai Paulo, me explica o mistério da encarnação de Cristo. Tito manda a carta pelo correio. Sabe onde é que Paulo estava internado nesse dia? Sabe onde é que Paulo estava alojado nesse dia? Paulo estava alojado dentro da sua grande recompensa por ter pregado o evangelho anos a fio. Paulo estava dentro do seu grande palacete. Paulo estava dentro da sua casa de campo. Paulo estava dentro da sua mansão que ele recebeu de presente por trabalhar no evangelho. Sabe qual era o endereço? A prisão de Roma. Uma cela de 4x4, debaixo do palácio dos homens mais perversos, como Nero. Estava Paulo trancado dentro das grades. Uma caminha de madeira, uma mesa de madeira e uma moringa d'água. E ele, um homem de 1,5 metro de altura, calvo, cego, quase cego dos olhos, manco de uma perna, barriguinha saliente, o corpo cheio de cicatrizes. Está ele agora dentro da sua prisão, curtindo o prêmio por aceitar fé. De repente chega um soldado, entrega na mão dele uma carta. Paulo pega a carta, ele vê que era do filho na fé dele, Tito. Eu imagino que quando ele pega a carta, os olhos dele lacrimejam, a emoção salta do peito. E Paulo começa a lembrar quando ele ainda pregava e aquele menino chamado Tito caminhava do lado dele como criança. Ele agora dizendo: meu filho se tornou um pastor, está me escrevendo uma carta. Paulo pega a carta e na carta está escrito assim: saudações em Cristo, meu pai na fé. Só que eu preciso da sua ajuda porque o meu ministério está para acabar. Paulo, me explica a encarnação de Cristo. Eu imagino que quando Paulo lê isso, Paulo dá um sorriso, olha para o céu e diz: Deus, eu esqueci de explicar para ele, mas agora eu vou explicar. E Paulo pega uma das suas 2 metralhadoras. Olha para o seu irmão e diga: Paulo tinha 2 metralhadoras. Dá para abrir a boca, gaúcho? Olha para o seu irmão: Paulo tinha 2 metralhadoras. E olha para cá. E não era a R-15 usada pelos militantes do PCC. Tampouco era a macaquinha israelense usada lá na Grande Guerra do Golfo. A metralhadora que Paulo tinha eram metralhadoras espirituais. A primeira metralhadora de Paulo era a sua boca.
Quando Paulo abria a boca para pregar, ele cuspia fogo na cara de Satanás e dos demônios, e eles tinham que bater em retirada. A segunda metralhadora era a sua mão. Quando Paulo pegava uma caneta na mão e começava a escrever, tem demônio, irmão, que perdeu o rumo do inferno até hoje. Deve estar viajando lá por Urano, lá por Marte, porque quando lia o que Paulo escrevia, tinham que sair correndo. Paulo escreveu metade da nossa Bíblia Sagrada. E agora Paulo pega a caneta e escreve a Epístola de São Paulo a Tito. Paulo devolve a carta pelo correio. Imagine a alegria de Tito o dia que ele encontra a carta. Quando Tito pega a carta, o coraçãozinho quase sai pela boca, e ele começa a ler. E depois que ele lê bastante tempo, ele chega no capítulo 2, verso 11, e Paulo diz: Tito, a resposta para a sua pergunta é essa: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Na nossa Bíblia da língua portuguesa, essa tradução sofreu um reajuste, um pecado, porque a nossa língua portuguesa contém 2.600.000 verbetes, e a língua grega contém bem menos do que a metade da metade disso. Então, quando vem qualquer escrito de outro país para a língua portuguesa, os tradutores sofrem, porque uma palavra tem 30 significados. E aquele que traduziu a Bíblia para a nossa língua, ele quase que pecou, porque ele tirou a essência do versículo. Na língua grega, este versículo aqui do versículo 11, ele tem quase 7 linhas, e na minha Bíblia tem 2,5 linhas. Então perdeu um pouquinho da essência. Por isso que quando a gente lê, muitas pessoas leem até sente sono. Se você lesse isso aqui no grego, no original, você leria chorando e dando glória ao nome do Senhor, para entender o que é a graça de Deus. E eu vou tentar aqui agora te explicar o que é que está escrito na Bíblia grega acerca da graça. É como se estivesse escrito assim. Paulo está dizendo: Tito, a graça de Deus se há manifestado. Diga comigo: manifestado. O que é uma coisa manifestada? Eu e você só usamos essa palavra na nossa vida quando cai uma pessoa endemoniada dentro da igreja. Por quê? A pessoa cai endemoniada e a gente diz: o demônio se... O que significa manifestar? Não significa que ele acabou de entrar no coração do homem naquela hora. Significa que ele já existia lá dentro, mas alguma coisa na atmosfera do lado de fora mexeu com ele, deixou ele aflito, deixou ele convulsionado, e ele então em protesto se manifesta saindo. Entendeu? Quando Paulo diz: Tito, a graça foi manifestada, Paulo está dizendo: Tito, Jesus já existia lá no céu, mas alguma coisa aconteceu na terra que mexeu com ele e fez ele em protesto sair do céu e vir para cá. E eu vou tentar te explicar isto. Se você pegar a Bíblia do Velho Testamento, você vai concordar com o que está escrito aqui, que todos pecaram e destituídos estão da... Quando a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia não diz a metade pecou, a Bíblia não diz 1/4, 1/8. A Bíblia diz que todos, todos é todos. A Bíblia diz que Deus olhava do céu e não via um justo sequer. E o que acontecia? Enquanto o homem pecava, o pecado subia da terra em forma de mau cheiro diante da narina de Deus. E todos os dias Deus sentiu o pavor, Deus sentiu o terror do cheiro do pecado. E quando Deus olhava para a terra e via a sua criatura aprisionada, via Satanás andando na terra em cima de um carro de ferro e dando chicotada nas costas dos homens, quando Satanás via os homens tomados pelas bebidas, pelas prostituições, viu os homens se curvando diante de Deus de prata, de ouro, Deus ficava entristecido. Um dia Deus se desesperou tanto que lá em cima no céu ele coloca a mão na cabeça, fecha os olhos e dá um grito assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por quê? Porque na terra, em cima da terra e debaixo dela, não tinha ninguém justo. Não havia um homem digno de entrar no céu. Deus é pai, e Deus viu seus filhos caídos nas drogas. Você que é pai e tem um filho nas drogas sabe o que é que eu estou falando. Imagine um pai vendo o filho roubando e matando. Imagine o coração de um pai que criou o filho para ser a honra dele, e o filho destruindo ele. Deus estava entristecido. Deus queria que um herói se levantasse, mas ninguém da terra foi digno.
em cima da terra também não. E quando tudo estava para ser destruído, quando Deus pensava em destruir a humanidade de novo, Deus destruiu o homem a primeira vez no dilúvio. Depois Deus tentou destruir a nação de Israel. O homem nasceu para ser destruído, porque Deus não encontrava ninguém capaz de vencer o erro. E quando Deus pensava em destruir tudo, quando Ele grita: a quem enviarei? Da terra não vem ninguém dizendo nada, do inferno também não, mas lá de cima no céu, à direita dele, se levanta um que sempre existiu, coloca a mão no ombro do Pai e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem entende o que eu estou pregando, glorifique a Deus. Aramacanda, aramahai. Jesus se levanta do lado do Pai e diz: Pai, não se desespera não, eu vou lá, eu vou pegar o diabo pelo chifre, eu vou esfregar o focinho dele no chão, porque a sua criatura não será mais destruída. E aí Paulo tenta explicar o que aconteceu na carta, quando ele escreve aos Filipenses, e ele diz: e ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a sua forma de Deus e desceu entre nós para ser um homem comum, de dores, dado ao fracasso e às atribulações. Amados, deixa eu dizer qual é a maior garantia que o crente tem. Sabe qual é a maior alegria que eu tenho no coração? Não é ser batizado com o Espírito Santo. A maior alegria que eu tenho na minha vida não é viajar o mundo inteiro. Como eu disse ontem, são 33 países no mundo e o meu Brasil de norte a sul. Em menos de 3 anos eu fiz mais de 1000 viagens aéreas. Sabe o que é isso? Eu tenho mais tempo de voo que muitos urubus por aí. Veja só, a minha maior alegria não é ver as minhas quantidades de milhas que eu tenho, as milhagens. A minha maior alegria não é poder usar um terno bonito, não é poder falar bonito. A minha maior alegria é saber que eu tenho lá no céu, do lado de Deus, um Deus que, para entender as minhas desgraças, que para entender o meu sofrimento, que para entender por que eu peco e por que eu erro, teve que deixar de ser Deus, teve que andar aqui na terra e sofrer o que eu e você sofria para poder nos salvar. O Deus do Velho Testamento, pegue a Bíblia e torce e você vai ver pingar sangue, porque era olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. O Deus do Novo Testamento é diferente. Ele diz: você não tem força, mas eu te ajudo. Você não tem condições, mas eu te ajudo a chegar lá. Aleluia. Escuta aqui, meu amigo. Eu não consigo entender o amor de Deus, mas eu consigo aceitar o amor de Deus. Entender o amor de Deus é uma coisa quase que impossível. Alguém tem um celular aqui para me emprestar? Preste aqui, pastor. O amor de Deus, para mim, para explicar assim de uma maneira bem pejorativa, é como um celular desse. Quando eu comprei meu primeiro celular, eu fiquei igual besta, né? Eu usava aquele celular que dava problema na coluna, já viu? Você bota aqui na cintura, era desse tamanho, a gente andava assim, esse tijolão. Mas quando eu comprei o primeiro, eu ficava bobo, o celular tocava, eu abria e eu dizia: alô? E eu conversava, muitas vezes eu conversei olhando para ele, e eu aqui com meus neurônios, falei: como é que a voz da pessoa vem parar aqui dentro? Não tem fio. Você está vendo o fio aqui? Um dia eu estava em casa, recebi uma ligação, irmão, lá da Inglaterra. E eu falei: meu Deus, como é que o som veio parar aqui? Eu sei que você, que é uma pessoa estudada do século 21, vai me dizer: pastor Marcos, é porque existe lá no céu aquele monte de sombrinha gigante que fica lá na atmosfera. Como é que chama aquela? Essa miséria aí, satélite. Eu sou do meio da roça, eu não entendo isso. Eu sei que você vai me dizer que as ondas sonoras enviadas através de ondas digitais saem de dentro do aparelho de um microchip que está aqui, é levado até as alturas, bate lá naquele satélite e é revolvido para o seu aparelho. Pode tentar explicar o que você... Eu não entendo. Você entende? Quem consegue entender que a voz da pessoa vem parar aqui? O amor de Deus é assim. Eu não entendo ele. Pastor, eu sou maluco? Não, vou te explicar e você também não vai entender. Como é que Deus... Eu estou falando de Deus, eu não estou falando de deuses.
Eu não estou falando de Deus de pedra, de prata, de ouro que você carrega no seu pescoço, não. Não estou falando de um Deus que é feito para ser enfeite de tampa de caixão, de porta de cemitério. Não estou falando de um Deus que fica preso lá na parede da sua casa, de um Deus que não pode fazer nada por você. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de um Deus grande e eterno. Eu estou falando de um Deus que é tão grande que para falar o tamanho dele aqui eu teria que explicar assim. Ele é tão grande que os pés dele estão aqui no centro do CTG e o rosto dele está na eternidade, ouvindo os serafins cantarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Olhe para cá. Como é que eu vou entender que um Deus tão grande, um Deus que criou tantas coisas, a Bíblia diz que ele criou anjos dizendo assim, ó, haja e ouve. A única coisa que ele criou com as mãos foi eu e você. Até o sol ele disse assim, haja luz. Um Deus, e Deus tem tantos anjos que um anjo sozinho dele matou numa noite 185 mil soldados da Síria. Um Deus tão poderoso que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Como entender um Deus que é tão poderoso? Que geralmente quem é poderoso só lidar com gente poderosa. Já viu um rico andar com um pobre? Já viu um político bambambam da cidade andar com um pé rapado? Não, ele só anda com o jeito da linha dele. Quando eu digo que eu não entendo é isso. Como é que eu vou entender que o dono do mundo, o Senhor do universo, o arquiteto supremo, olhou para essa terra maldita e viu eu e você caído em desgraça, caído em delitos. Eu fui viciado em drogas dos 13 aos 14 anos. Como é que Deus olha para uma criatura insignificante, que só sabe roubar e matar, adulterar, que só sabe fazer coisa ruim, e Deus ainda olhar para a gente e dizer assim, ó, eu te amo. Eu te ajudo. Como é que eu vou entender um Deus que não olha para o Fernando Henrique Cardoso porque é ateu e vai olhar para você que anda de chinela havaiana, irmão? Como explicar esse amor? Eu não tenho explicação, eu só tenho aceitação. Senhor, eu não entendo o seu amor, mas eu aceito ele, porque eu sinto o amor de Deus aqui dentro do meu peito. E o amor de Deus é ele que faz brotar lágrimas dos nossos olhos. Ele que pega a gente igual a mim e você que não valia nada e transforma a gente em cidadão de bem na sociedade. Aqui está a nata do Rio Grande do Sul. Aqui está o povo eleito e escolhido pelo sangue do Cordeiro. Aqui está aqueles que vão fazer a diferença. E ainda que o mundo não te aceite, não fique atormentado, porque nós não somos este mundo. Estamos aqui de passagem. Os meus ouvidos estão afinados no diapasão do Espírito Santo. Daqui uns dias a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, bye bye terra, bye bye Rio Grande do Sul, eu vou morar lá. Quem tem esperança disso, levante a mão direita para o céu. Bota a mão no ombro da pessoa do seu lado. Faz um carinho nela, faz um carinho nela, faz um carinho. Diga para ela, não fique triste com seus pecados. Diga, fique alegre, porque tem um Deus maior do que os seus pecados, que está disposto a te defender e a te amar. Só quem acredita nesta palavra, levante a mão para cima e dê glória a Deus. E se for batizado com o Espírito Santo, fale em outras línguas. Quer que eu te explique? Quer entender o amor de Deus? É só você olhar lá para trás, você vai ver um irmão dançando e pulando ali. Aquilo é o amor de Deus. Um ser humano normal não faz um negócio daquele. Não no meio da rua. Por que ele está daquele jeito? É alegria. É Deus que tocou o coração dele. A minha Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E graça é sinônimo de alegria, de dança, de palma, de grito. E só quem foi alcançado com a graça, adore a Ele. Está entendendo que é a graça? Aleluia. Eu sinto a emoção de Deus no ar. Escuta, eu vou mais além. Para entender o que é que Paulo escreveu a Tito 2:11.
Eu tenho que te convidar para uma viagem. Diga comigo, uma viagem. Para dentro do livro de Apocalipse, capítulo 5. Não leia aqui, leia em casa. Para entender o Apocalipse 5, eu tenho que te falar do Apocalipse 1. Está um homem de 90 anos de idade jogado na ilha de Patmos. Porque o crime que ele cometeu, amou a Jesus acima de todas as coisas. Tentaram matar ele, eles chamavam João, mas não deram conta de matar ele. Fizeram um tacho de azeite fervendo e jogaram ele quando era velho, já tendo tacho de azeite fervendo. Foi o imperador de Roma que fez isso, um maluco, insano. Só que quando jogou João dentro do azeite, automaticamente era para o corpo de João virar uma bolinha de borracha e derreter. Mas João era guardado por Deus. Quando João cai dentro do azeite, ao invés de João gritar, eu imagino João dando risadas. Foi o primeiro bronzeamento artificial que houve na terra. João olhando para a pele, sendo hidratado com óleo, e o azeite borbulhando e ele não sentindo calor. E alguém talvez não entenda por que o azeite não queima ele. Eles não entendiam naquela época, eu entendo hoje. É que João tinha um azeite dentro dele, que era mais quente que o azeite que estava do lado de fora dele. Era o Espírito Santo. Aí, como ninguém conseguia matar, o imperador ficou com medo. Então pegou João e mandou ele para a ilha de Patmos. Achou que ia calar João na ilha de Patmos. Quando joga João na ilha de Patmos, o velhinho olha para frente, uma floresta. Olha à esquerda, uma praia infindável. À direita também, atrás, o barco indo embora. Não tinha para onde ele fugir. Ele sabia que aquele lugar era lugar de bestas feras. E como João não tinha a esquerda, a direita, atrás e a frente para fugir, João foge para o único lugar que o crente encontra refúgio quando está aprisionado. Ele foge para baixo. Ele bota o joelho no chão e começa a dizer, Deus me guarda. E a Bíblia diz que quando ele dobra o joelho, ele ouve uma voz por detrás dele. E ele ouve uma voz por detrás dele. E é ele quem vai apresentar o cidadão que estava atrás dele. Ei, amigo, que é católico, eu não afronto a sua religião, mas eu vou te explicar porque aqui na igreja dos crentes o povo é alegre, pula e grita, e lá na sua todo mundo fica quietinho. É porque quando você chega na sua igreja, o seu Cristo está pregado na cruz ainda. Você olha para ele, aquele corpinho magrelo, cheio de sangue, tem vontade de chorar. Eu fui coroinha na igreja católica, eu sei, eu chorava quando via Jesus daquele jeito. Mas eu vou te dizer agora como é que Jesus está. Jesus não está mais uma cruz. João viu o Cristo dos crentes. João diz, e eu virei para trás para ver quem falava comigo, e vi. E eu vi um cujos cabelos eram brancos como a lã branca, a roupa branca e um cinturão de ouro no peito. O seu pé reluzia como latão que saíra da fornalha. Os seus olhos eram como chama de fogo, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Este é o Cristo que ressuscitou. Aleluia. Escuta. João dizia, eu virei para ver, e quando eu vi ele diz assim para mim, João, sobe para cá. Diga comigo, sobe para cá. Não, olha para o seu irmão e diz, sobe para cá. Na hora da tribulação da vida, Jesus não deixa ninguém caído no chão. Ele olha para o cidadão e diz, sobe para cá. Vamos subir comigo à presença do trono de Deus essa tarde aqui. E João dizia, eu subi com ele, uma janela abriu no céu. E João entrou no céu. Houve 2 homens que foram no céu. Um, eu imagino que é Paulo. Paulo era muito dado à razão, aprendeu aos pés de Gamaliel. Então ele não queria contar tudo que ele viu, porque ele tinha medo de ser perseguido, tinha medo de criar confusão na mente dos crentes. Então ele disse, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora dele não sei, foi até o 3º céu. Mas João não era pastor, João era evangelista. E evangelista fala mais do que a cobra. Tá vendo eu falar aqui, né? Eu sou pastor pela hierarquia da igreja, mas meu espírito é espírito de evangelista. E evangelista, o pastor pensa para falar, o evangelista fala sem pensar. É por isso que o evangelista acaba morrendo com a cabeça na bandeja de prata 3 dias depois, né? Mas não tem problema, arranca a cabeça do evangelista de manhãzinha, de tardezinha ele está no céu cantando diante do trono do Deus da glória. João entrou e o Senhor, sabendo que o evangelista fala, Jesus diz, João, tudo que você vê, escreve. Ele arrumou uma caneta lá no céu e começou a escrever tudo que ele via. E ele começa sorrindo. Primeiro Deus mandou ele escrever 7 cartas às igrejas. Depois ele disse que viu, olha, eu vi um muro de cristal, eu vi o mar,
Eu vi a cidade onde todos nós vamos morar. João viu o lugar para onde eu e você vamos um dia, irmão. Não tem nada a ver com aquela taperinha velha do BNH que você mora. Não tem nada a ver com aquele apertamentozinho que tu mora, não. É uma casa alicerçada por Deus. Jesus disse: eu vou e vou preparar lugar, e depois eu virei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem tem esperança de sair da terra, dá um glória. Vamos lá. E ele está vendo tudo, e quando ele está muito feliz, quando ele está muito alegre, ele é convidado a entrar dentro de uma sala. Diga comigo, uma sala. Quando ele entra dentro desta sala, ele vê um homem sentado em um trono. Diga, um homem sentado no trono. No colo daquele homem tinha um livro selado, fechado por dentro e por fora. Quando ele vê o livro fechado, ele ouve uma voz dentro da sala dizendo assim: ninguém na terra, nem debaixo da terra, e nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar para o livro, de ler o livro, e nem de desatar os seus 7 selos. E quando João ouve essa voz, a Bíblia diz assim, ele dizendo: e eu, João, chorava muito. Há um contraste, um paradoxo. Eu quero ir para o céu para parar de chorar. Chega de chorar nessa vida. Chega de chorar de saudade de casa, de solidão. Chega de chorar por causa das traições dos amigos. Chega de chorar por causa da traição dos familiares. Eu quero ir para o céu é para parar de chorar. E a Bíblia diz que lá Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas tem um paradoxo, pastor Pedro. João está lá dentro e ele está dizendo: eu chorava muito. Por que é que João chorava? Pergunta para o irmão do seu lado. Por que João chorava? Irmão, esse irmão que está dormindo aí, cata ele pelo colarinho, chacoalha ele assim. Fala para ele, por que João chorava? Alô, gaúcho, tá acordado? Vou perguntar de novo. Vou contar até 3, você vai perguntar comigo. 1, 2, 3. Quer que eu te explique por que ele chorava? Prepara o lenço aí então para chorar com ele. Quem está no céu não precisa perguntar para ter resposta. Quem está lá em espírito tem todas as respostas. Quando João olhou para o livro, pastor Pedro, ninguém precisou dizer para ele que livro era aquele, ele soube na hora. Aquele livro fechado não era a revista Veja que você lê. Não é uma revista pornográfica como você está acostumado a ler, moço. Tampouco aquelas revistas de romance, garota. Muito menos um livro como o Harry Potter ou algum livro escrito por Sidney Sheldon. Não, aquele livro era o livro da redenção da humanidade. Diga comigo, redenção da humanidade. Sabe o que estava escrito dentro daquele livro? O seu nome e o meu nome. O nome daqueles que já morreram em Cristo. O nome daqueles que foram salvos no passado. Naquele livro, além do nome meu, seu e daqueles que morreram já, está escrito o nome daqueles que ainda não foram salvos, mas que têm promessa de salvação. O nome do seu filho que está nas drogas está escrito lá. O nome daquela sua filha que só lhe dá problema, que saiu de casa. O nome daquela sua filha que virou prostituta, está escrito lá. E melhor, na frente do nome tem uma ressalvazinha escrita assim: ela ainda vai ser missionária. O nome do seu marido, aquele cachaceiro inveterado, que ama a tal da manguaça, que chama Jesus de Genésio, por causa das suas orações, está escrito lá. E na frente está escrito: ele ainda vai ser pastor. Estava escrito o nome de todos aqueles que estão aqui e daqueles por quem você tem orado. Agora olhe para cá e veja que negócio. Se o nome de todo mundo estava escrito lá, por que João chorava? Aquele livro era um testamento. Diga comigo, testamento. Testamento só tem validade depois que alguém morre por ele.
aquele que deixou o testamento depois de morto tem que deixar um advogado, para que esse advogado venha abrir o testamento. E o testamento só tem validade depois de aberto. João chorava porque o testamento estava fechado. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria igreja, não haveria o desafio Jovem Luz no Vale. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria tanta gente bonita aqui com saúde. Se aquele livro não fosse aberto, você ainda estava andando nas ruas da cidade, os cachorros lambendo a sua boca. Se aquele livro não fosse aberto, você ainda estava dopado por causa daqueles remédios contra a depressão. Se aquele livro não fosse aberto, você estava desgraçadamente miserável num leito de dor. Se aquele livro não fosse aberto, você estava no espiritismo baixo, na macumbaria. Se aquele livro não fosse aberto, você não era ovelha de Jesus, você era cavalo do diabo. Se aquele livro não fosse aberto, ninguém aqui podia dizer glória a Deus, nem aleluia. Satanás colocaria na sua boca um arreio, colocaria em cima dos seus ombros uma canga, e você seria escravo dele. Sabe por que o velhinho João chorava? Era como se ele dissesse assim: em vão morreu Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Em vão morreu Marcos, arrastado por um cavalo nas ruas de Alexandria. Em vão morreu Tiago ao fio da espada. Em vão morreu Estevão apedrejado. Em vão morreu Bartolomeu escalpelado perto da África. Em vão Paulo foi decapitado. Em vão todos os apóstolos que morreram haviam morrido e sido mártires. Era como se João dissesse assim: se o livro não for aberto, não haverá igreja, não haverá esperança, não haverá salvação. E por isso ele chorava muito. Aleluia. Você que já é crente, se você soubesse quanto caro custou esse banquinho que você está sentado, quão caro custou a liberdade de você dar um glória a Deus, você não estaria calado, que você estaria batendo palmas, se jogando no chão, gritando. Aleluia. Mas João está chorando. Eu preciso de um João aqui. Querido locutor, traga a sua cadeira e ponte aqui para mim. Vem cá, você com a cadeira. Senta aqui, olhando para o povo assim. Senta aí. Pastor, tira esses microfones da frente para o povo ver. Tira aqui para mim. Qual é o seu nome, meu irmão? Pastor Joel. Faz uma cara de triste, bem triste. Isso. Chorando. Olhando aqui para cima, olha aqui para esse livro. Olha para o livro e abaixa a cabeça, chora. O livro está fechado e João está chorando. E enquanto João está chorando, a minha Bíblia diz que de repente se levanta no canto um homem de branco. Do lado de um crente chorão tem sempre um homem de branco. O homem de branco se levanta e ele não vem andando, pastor Pedro. Ele vem flutuando, porque no céu ninguém precisa andar, no céu a gente flutua. Vem chegando perto de João e diz assim: João, não chores. Imagina ele abraçando João. Chora não, João. Aí que João abre a boca e chora mesmo. Não chore, João. E ó João perguntando: como não chorar? Chora não, João. O livro está fechado. Mas não chora. Mas ninguém vai abrir ele. João, eu tenho uma notícia boa para te dar hoje. João,
Levanta a cabeça. Olha ali naquele canto. Tá vendo aquele grandalhão ali? Pergunta para mim, quem é ele? Quem é ele? Aquele ali, João? Aquele ali é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Satanás não tem poder sobre a humanidade. Quem tem poder é Jesus de Nazaré. Obrigado, querido. Ei, Taramassure, Candaramacharabacarabahai. Nem parece que você é salvo, irmão. Crente salvo, escuta um negócio desse, não fica sentado, não. Crente salvo, escuta um negócio desse, ele enche esse lugar de palmas. Não é para presidente, mas é para Jesus, que é Rei dos Reis. Aplauda o nome dele, glorifique ele. Foi isso que aconteceu, isso é graça. Foi assim que a graça se manifestou. Ei, Cantaramar. Olha para mim. Não chorou ainda? Vai chorar agora, escuta. A graça se manifestou na terra durante 33 anos e meio. E a única coisa errada que ele fez foi curar, salvar, libertar. Ele recebeu de presente uma punição. E eu vou falar com você agora sobre os últimos momentos da graça na terra, em forma de homem. É uma quinta-feira de noite. Jesus pega todos os seus discípulos e leva eles lá para o Getsêmani. Ele está desesperado, a alma dele está aflita. Ele chama Pedro, Tiago e João, que eram mais amigos, e diz: olha, venham vocês comigo. Os 3 ficam aqui. Jesus entra no meio do mato para orar. E ele começa a orar, e a Bíblia diz que o suor dele vira gotas de sangue. E eu perguntei a Deus por que o suor de Jesus virou sangue. Deus me disse que Jesus sentia a morte chegar. Eu disse para vocês que ele era Deus e ele era homem. O homem não sabe o futuro, mas Deus sabe. Como homem ele dizia: Deus, prepara-me. Como Deus, ele via a cruz. Como Deus, Jesus sentia antes da crucificação as dores da cruz. Por que você acha que ele suou gotas de sangue? Porque ele sentiu antes da hora os pregos entrar nas mãos e nos pés. Ele sentiu a lança furando o lado dele, a coroa de espinho. E ele desesperou tanto. Ele olhou para cima e disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E eu perguntei: Deus, por que Jesus não largou tudo aquilo e saiu dali? E o Senhor me disse: Marco, como Deus, ele viu a cruz e por isso ele se desesperou. Mas como Deus, se ele viu a cruz, ele também viu além da cruz. E sabe o que ele viu além da cruz? Você. Aleluia. Jesus viu você caído, humilhado, desgraçado, triste. E ele sabia que aquela cruz era sua, mas você não ia dar conta. Então quando ele viu você caído, ele se levanta lá no Jardim das Oliveiras. E ele grita assim: Deus, todavia seja feita a sua vontade, não a minha.
levanta. E ele vai saindo do monte, chega nos discípulos e diz: gente, a minha alma está angustiada até a morte. Ora comigo. Pedro, ora comigo. Nem uma hora pudestes velar. E ele volta para dentro do mato e chora de novo. De repente ele se levanta e grita: é chegada a hora. Ele olha para eles e diz: vocês não vigiaram. Os inimigos estão vindo para me levar. E quando Jesus diz isso, vem subindo o jardim uma turba de guardas, liderados por um certo Judas Iscariotes, amigo dele. Participou da ceia com ele. Judas dá um beijo em Jesus. Vende Jesus por 30 moedas de prata. Prendem Jesus naquela noite. Levam ele para Anás, o sacerdote. Anás não acha erro e manda ele para Caifás, o sumo sacerdote. Caifás e Anás não encontram erro nele na lei judaica. E então encaminham ele para Pôncio Pilatos, que era o líder da corte romana. Chegando diante de Pôncio Pilatos, Pilatos não acha um erro nele, mas os judeus estão dizendo: queremos que você mate ele. E Pilatos diz: eu não encontro nele erro nenhum. Para aplacar a ira dos judeus, Pilatos arquiteta um plano. Chama um soldado, um carrasco, e fala: dê nesse homem aqui uma quarentena de açoites menos um. Paulo diz isso, que ele tomou uma quarentena de açoite menos um como seu mestre. Levam o nosso Jesus diante de um tronco, amarram ele com as mãos para cima e arrancam a roupa do corpo dele. Um soldado tem nas mãos um azorrague, um chicote com 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira de couro um pedaço de osso de carneiro quebrado e pedacinhos de bolinhas de ferro. Quando o carrasco desce a primeira chicotada nas costas de Jesus, as pontas do osso de carneiro e os ferros entram nas costas dele e cravam. E ele não grita. Quando o carrasco puxa, pedaços do corpo de Jesus voam pelo céu e o sangue começa a descer nas suas costas. E por amor a mim e a você, ele, como uma ovelha muda, não abre a sua boca. A tortura não para. 10 chicotadas era o suficiente para um homem dobrar o joelho. Na 10ª chicotada ele estava com 120 cortes nas costas. As pernas não ficam em pé porque ele treme e ele fica pendurado como um lixo. E ainda tinham 29 chicotadas. 460 cortes nas costas. Quando terminam aquilo, quando soltam a mão dele, o corpo dele cai no chão e Jesus está meio grogue. Não está sabendo direito o que está acontecendo, porque a mente humana não suporta tanta dor. Colocam ele de pé e vem um soldado e bate no rosto dele. Pá! Profetiza quem te bateu! Colocam a roupa de novo no corpo dele, as feridas estão abertas. O pano seco cola nas feridas. Jogam ele numa masmorra junto com presos como Barrabás, que era um terrorista. Pilatos assiste aquilo, não acredita no que vê. Vai para o palácio dele. Quando ele está jantando, a mulher dele, Cláudia, a prócora, chega por detrás do marido, faz uma massagem no ombro dele e diz: tu estás tenso, o que foi? Ele diz: mulher, eu vi uma coisa hoje que eu nunca vi na vida. Eu vi um jovem galileu
33 anos. Ele tomou 39 chicotadas às costas. E ele não abriu a boca dele para reclamar. A mulher olha para ele e diz: "Oh, meu querido, eu não me intrometo em assuntos governamentais. Mas essa noite eu sofri por causa desse homem. Uma voz do céu dizia assim para mim: ele é justo." Isso é graça. E é sexta-feira, dia da Páscoa. Pilatos tenta fazer um negócio. Na Páscoa podia soltar um preso. E ele coloca Jesus aqui, 1,70 m. E Barrabás aqui, um homem de quase 2 metros. E Jesus coloca os dois e diz: "Hoje é Páscoa, eu posso libertar um. Quem que vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás?" Lá embaixo, na multidão, estava a mulher do fluxo de sangue, Lázaro, Maria. A multidão que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. O povo que ouviu ele falar das bem-aventuranças. Só que no meio deles tem uns sacerdotes com dinheiro na mão comprando o voto deles. Grita Cristo, fala para crucificar Jesus. E o povo se vende. E o mesmo povo que gritou em Jerusalém: "Bendito é o rei", agora grita assim: "Crucificam". Pilatos lava as mãos e diz: "Faça o que vocês querem, que o sangue dele caia sobre a vossa cabeça." Os soldados pegam Jesus, pegam a roupa que ele dormiu a noite inteira, que está colada nas feridas. A ferida está seca e a roupa está colada na ferida. E eles pegam e arrancam de uma só vez. A dor que o meu Jesus sentiu ali, as feridas abriram de novo. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e uma capa por cima dos ombros. Pegaram o patíbulo da cruz, a haste horizontal da cruz, colocaram no ombro dele. E ele vai subindo a via da crucificação, cansado, doente. No meio do caminho ele deve ter vacilado em falso, deve ter tropeçado. E um soldado encontra no meio da multidão um certo Cirineu. Cirineu não era nome, nem era apelido, nem sobrenome. Era alguém que nasceu em Cirene. Cirene ficava na Etiópia, era o único negro que tinha naquela rua. Pegam ele e fazem ele ajudar Jesus. Jesus está morrendo, mas está ensinando. Na hora da dificuldade, sempre terá alguém para te ajudar a carregar a cruz. Aleluia. Chegamos no Gólgota. Tem um buraco feito no centro do Gólgota, pronto para colocar a cruz. Pegam a haste, pregam ela na vértice, deitam o corpo do meu Jesus naquela madeira. A primeira mão deu certo para pregar. Por quê? Porque a cruz era feita sob medida. Mediu o corpo do bandido e fazia uma cruz sob medida. Porque onde pregava as mãos e os pés tinha que já ter um buraco para facilitar a entrada do prego. Aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. A primeira mão conseguiram pregar em um só golpe. Na hora que foram pregar a segunda mão não dava certo, e o braço de Barrabás era maior. Aí 2 soldados puxam o braço de Jesus como se ele fosse um elástico. E o salmista diz que esticaram o nosso mestre. Quando esticam a mão dele, a outra mão está presa aqui num prego. Os ossos dos braços quase se desconjuntam. Pregam a mão dele e depois em um só golpe pregam um prego nos 2 pés.
levantam a cruz. 6 homens para levantar a cruz com o homem preso nela. O buraco está pronto. Eles levantam a cruz e vão colocar a cruz ali. Ninguém coloca a cruz de bandido com jeitinho. Eles soltam a cruz dentro do buraco. E quando o pé da cruz bate no buraco, o peso do corpo de Jesus faz com que as suas mãos se rasguem. E o peito dele vem para frente. E os braços, a parte do omoplata aqui de trás, clavícula, tudo se contrai. E apertam a ponto de atingir o pulmão. E o pulmão fica preso. E Jesus não consegue respirar. O sangue descendo entre o olho, o nariz e a boca. E ele está morrendo asfixiado. E Jesus sabia que Deus não recebia sacrifício de carne sufocada. A história diz que ele se apoia nos pezinhos pregados e arruma força onde não tem. Sente dores que faria qualquer um de nós aqui morrer. Fica ereto na cruz para poder respirar. Ele está morrendo. Ele olha para o céu e ele continua com o mesmo problema. Ele era homem e era Deus. Como homem ele olhava para o céu e só via nuvens. De repente ele olha como Deus. E o que ele vê? O céu aberto. E ele vê Deus de costa. E ele diz: Pai, por que me desamparaste? Do da direita. O da esquerda grita: tu não é o Cristo, desce e tira a gente daqui. O da direita olha para ele e diz: ó infeliz, nós estamos aqui porque a gente merece. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus dá um sorriso porque ele vê que o sacrifício não é em vão. E ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Adore a Deus. Adore a Deus. Isso é graça. Isso é graça. Chora, crente. Grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor meu Deus. Obras de suas mãos, olhando o céu de estrelas pontilhado, e o passarinho cantar uma canção.
vocês, olhem para cá. Mas graça não é só choro. Graça também é alegria. É sexta-feira, mas o domingo vem aí. É sexta-feira, mas o domingo vem aí. É domingo, de manhãzinha, lá vem Maria e as irmãs para colocar um perfumezinho no corpo do defunto. Mas quando chegam na porta do sepulcro, dois homens de branco sentados olham para ela e dizem: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Eu estou te esperando, vem. Isso. Vem. Isso, vem chorando mesmo. Vem. Então me dá uma carta. Pegue na minha mão aqui. Uma bênção de Deus. Chora mesmo, minha senhora. Hoje é dia de vitória na sua vida. Deus te abençoe. Eu queria uma irmã para vir abraçar ela aqui. Uma irmã para vir abraçar ela aqui. Vem cá. Meu Deus. Abraça ela, abraça. Isso. Pegue na minha mão aqui, vocês. Eu quero pegar na sua mão. Deus te abençoe. 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 Pegue na minha mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Feche os olhos. A família desses estão se recuperando. O mínimo que você poderia fazer para ajudá-lo é dizer a ele que você é grato pelo que Deus tem feito na vida dele, vindo aqui na frente com a gente. Vem! Meu Deus! Quão grande és tu, quão grande és tu. Desafio-nos no vale, nesta tarde, abençoado está, porque o meu Jesus, que lá do céu ouviu, a família deles começou a salvar. Glorifica a Deus! Adore a Deus! Valeu, gauchada! Valeu, congregação do Novo Canudo! Cadê eles? Tem gente que não consegue chorar ainda. Todos vocês peguem nas mãos uns dos outros. Vamos fazer aqui um círculo. Nós vamos orar agora por eles. Apostei, vocês tocam música de outros conjuntos também? Vocês tocam algum do Kleber Lucas? Eu preciso aprender um pouco aqui. Conhece? Conhece? Não aos pés da cruz. Também não. Cantam alguma Cassiane, vocês? Cantam?
Essa gauchada, vocês estão em que estado do país? Cantam alguma? Prepare um hino bem bonito. Pegou na mão do seu irmão, aperta a mão dele. Vocês que vieram aqui na frente, fechem os olhos. Você continua me dando o som aí para embora. Depois vocês cantam. Em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos nesta tarde de domingo que essas pessoas que vieram à frente ainda não são salvas, estão sendo salvas agora. Estamos profetizando a libertação delas, o perdão do pecado delas, o nome delas escrito no livro da vida do céu a partir de agora. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que nenhum mal chegará à casa deles. Profetizo que todos da família serão libertos. Profetizo em nome de Jesus que toda obra de feitiçaria está sendo quebrada. Toda maldição herdada ou adquirida está sendo destruída. Profetizo que os internos que ainda não foram libertos estão sendo libertos agora. Profetizo que haja batismo com o Espírito Santo no meio da multidão. Profetizo que haja manifestação do Espírito Santo. Todo crente salvo seja tocado pelo Espírito de Deus agora. Receba poder agora! Aleluia! Amém? Amém? Eu quero que algumas pessoas dê um abraço nesses que vieram aqui à frente. Venham para cá, abrace eles, diga para eles que bom que você veio. Prepararam ali uma música de fogo, de graça, mas não cante ainda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar alegre. Visite uma igreja evangélica. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Isso, vai voltando para o seu lugar. Glória a Deus. Tem crente aí que não derramou uma lágrima nos olhos, mas todos os que vieram aqui à frente estão chorando. Jesus vive. Jesus